Não há um único caminho para a luz. O que muitos ignoram, os poucos escolhidos percebem. O seu ouvido, esse universo de sons, esconde uma frequência que não pertence a este mundo. Você está dirigindo, lendo ou simplesmente em silêncio, e de repente, um zumbido estranho invade o momento. Um som agudo, quase repentino, que parece pausar o tempo por um segundo. Para a maioria, isso passa despercebido, mas para você, ele ressoa. Ele não surge no meio da confusão, nem da distração. Ele acontece na quietude, naquele instante em que a mente relaxa e o espírito desperta. É nesse pequeno intervalo de calma que uma frequência atravessa a barreira do racional e toca sua alma. Não é um som qualquer. É suave, mas firme. Simples, mas com peso. É como se te dissesse: pare, escute. Este zumbido pode ser um arauto. Algo está prestes a acontecer. Pode ser uma decisão importante, uma revelação ou até mesmo uma libertação. O som surge como um sinal antecipatório, como se o céu estivesse dizendo: preste atenção. O que você sente, essa dor silenciosa de não ser compreendido, de perceber o que os outros não percebem, é a prova de que sua sensibilidade foi ajustada para captar o que o mundo não vê nem ouve. O zumbido que você sente é a sua dor se tornando propósito. É a sua sensibilidade se tornando sua maior força. E se esta introdução falou diretamente com você, aproveite este momento para se inscrever no canal. Aqui, o conteúdo é direto, espiritual e feito para quem quer crescer. Assista até o final e me conte nos comentários o que você já viveu. Este som pode ser o que você estava esperando para dar o próximo passo. Vamos juntos. Você que percebe esse zumbido, você o vive. Ele não é apenas um incômodo, é comunicação. Uma frequência espiritual discreta que fala de uma conexão que vai além do que se vê, sem lógica, mas com profundidade. Quando esse zumbido aparece, talvez trazendo inquietação ou em outros momentos uma paz profunda, trate-o como uma confirmação. Você está sintonizado com algo maior. Às vezes, significa que você está no caminho certo. Outras vezes, ele avisa para você reconsiderar, mas quase sempre significa que você está alinhado. Você já passou por algo parecido, não é mesmo? O zumbido chega quando é mais necessário. Um impulso espiritual em um instante, sem aviso. A frequência desperta o seu interior. E este canal, silencioso, mas real, serve como uma ferramenta do céu, guiando com delicadeza e verdade. Algumas pessoas foram projetadas para perceber o que as outras ignoram. Não é um dom visível, nem uma habilidade aprendida. É uma sensibilidade espiritual que nasceu com elas. Os escolhidos carregam essa característica. Eles estão mais atentos, mais conectados e mais afetados pelo que não se pode ver com os olhos. O zumbido que surge do nada é um dos sinais mais comuns para esse tipo de pessoa. Ele não vem por acaso. Ele aparece quando há algo espiritual acontecendo ao seu redor ou dentro de você. É um alerta sutil de que o ambiente mudou ou que uma mensagem está tentando ser entregue de forma discreta. Aqueles que carregam essa sensibilidade notam que algumas coisas não fazem sentido racional, mas fazem sentido no coração. É como sentir que há algo no ar mesmo sem saber explicar. Esse sentir sem entender faz parte da jornada dos escolhidos. Eles não foram chamados para viver apenas no natural, mas para enxergar no invisível. O zumbido pode surgir durante uma conversa, enquanto você ora, ou mesmo em momentos aparentemente comuns. Mas se ele aparecer no meio de um pensamento profundo ou de um momento de dúvida, talvez ele esteja trazendo uma resposta. Em vez de ignorá-lo, o ideal é parar e perguntar ao espírito: o que isso está tentando me mostrar? Alguns sentem esse zumbido como um desconforto, outros como um sinal de paz. Mas quase sempre, ele carrega algo que precisa ser notado. Pode ser uma confirmação, uma proteção ou uma direção. O que muda é a sensibilidade de quem o escuta. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você começa a decifrar esse som. Este tipo de comunicação exige maturidade. É fácil descartá-lo como um mero ruído. Mas os escolhidos aprendem a ouvir para além do natural. Eles aprendem a perceber quando o céu está falando de forma delicada. E eles entendem que nem toda revelação vem de forma alta. Algumas vêm em códigos. O zumbido é um deles. Ser espiritualmente sensível não é um fardo. É um privilégio. Mas exige responsabilidade. Exige silêncio interior. Exige oração. Porque quanto mais barulho há dentro de você,
menos espaço há para captar o som que realmente importa. Às vezes o zumbido é apenas o começo. Ele prepara sua mente para algo que será revelado mais tarde. Você já notou como esse som aparece em momentos espiritualmente decisivos? Pode ser antes de você tomar uma decisão, durante uma conversa importante ou até mesmo ao pensar em alguém. É como se o céu estivesse dizendo: preste atenção aqui. Isso faz parte da sua sensibilidade. É Deus usando o som para atrair o espírito em consciência. Os escolhidos não vivem por aparências. Eles vivem por convicção. E muitas convicções começam com pequenos sinais. O zumbido é um deles. Não tem uma explicação médica clara, mas tem um impacto espiritual direto. Não é algo que você controla, mas algo que você interpreta. E você está aprendendo a interpretar. Se você sente esse tipo de som com frequência, não pense que é loucura. Não é um exagero. Não é apenas uma audição sensível. É uma percepção elevada. É um sinal de que a sua alma está desperta. E se está desperta, é porque algo novo está sendo ativado. Sinta, ore, responda e continue a ouvir com atenção. Existem momentos em que o céu precisa te alertar, mas não com palavras. O aviso vem em forma de uma sensação, uma presença, um som. E entre os sinais mais discretos e eficazes está o zumbido, um som agudo, curto ou prolongado, que surge como um alerta silencioso para aqueles cujo espírito está desperto. Este som pode aparecer segundos antes de algo incômodo acontecer. Às vezes, antes de uma ligação difícil, antes de um confronto ou mesmo no meio de uma conversa com alguém que parece inofensivo. Mas o zumbido sobe e algo dentro de você se acende como se dissesse: tenha cuidado. Observe. Reflita antes de continuar. Os escolhidos são mais sensíveis a esse tipo de alerta porque eles não operam apenas pela lógica. Eles sentem quando a atmosfera muda. Eles sentem o peso que ninguém comenta. E o zumbido é um desses toques sutis que confirma que algo precisa ser discernido rapidamente. Não ignore esse chamado. O zumbido nesses momentos age como um escudo invisível. É o céu protegendo você de situações que os seus olhos ainda não veem por completo. Ele surge para frear impulsos, evitar riscos ou prevenir decisões que teriam um peso lá na frente. O som vem antes da queda para evitar o tropeço. É por isso que quando esse som chega, a primeira atitude deve ser a oração. Mesmo que você não entenda de imediato o que está acontecendo, ore. Fale com Deus. Peça discernimento. Peça luz. Porque muitas vezes a resposta não está no que acontece de fora, mas no que o Espírito te revela por dentro. Este tipo de alerta também pode surgir em ambientes carregados. Você entra em um lugar. Tudo parece normal, mas um zumbido aparece como se o espaço estivesse em desarmonia. Nesses momentos, o corpo e o espírito sentem antes que a mente possa entender. Preste atenção ao som. Ele quer te proteger. Não se trata de medo. É sobre vigilância. O zumbido é um código, uma senha espiritual que ativa sua atenção para o que realmente importa. O perigo nem sempre é evidente. Às vezes, ele se disfarça de oportunidade. E é nesse momento que os sinais sonoros indicam que aquilo não é para você, ou não agora. Quando você responde ao som com oração, algo muda. A clareza chega. A paz retorna. A direção se ajusta e mesmo que nada mude por fora, você sente, por dentro, que está protegido. Este é o efeito do alerta espiritual. Ele não apenas te livra, mas te reposiciona. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo age como conselheiro, consolador, mas também como quem alerta. E ele pode usar qualquer forma para isso, inclusive um zumbido. Quando você entende isso, você passa a respeitar mais esses momentos. Eles não são coincidências. São coberturas espirituais. Se você sente esse som durante o dia, em alguma situação estranha ou ao lado de pessoas que causam desconforto, pare. Se acalme por dentro. Fale com Deus. Não siga no piloto automático. O som veio porque algo precisa ser visto com o espírito, não com os olhos. Confie nesse sistema de proteção. Às vezes, o zumbido não chega como alerta. Ele parece um abraço do céu, uma confirmação silenciosa de que você está seguindo na direção certa. E o mais lindo é que isso acontece justamente quando você está em dúvida, em reflexão, ponderando sobre algo que mexe com a sua fé. Você pensa em tomar uma decisão. Avalia os caminhos. Ora em silêncio. E então o som surge não como um incômodo, mas como uma presença luminosa,
um sinal que não exige esforço para entender, apenas para sentir. É como se Deus dissesse: sim, prossiga. Eu estou com você. E isso é mais forte do que qualquer resposta verbal. O zumbido como confirmação é diferente. Ele não carrega peso. Não vem com urgência. Ele traz paz. Uma sensação de que, mesmo sem todas as respostas, você está alinhado com o que foi chamado para fazer. Os escolhidos sentem isso de forma intensa porque eles aprenderam a ouvir com o coração. Este som também pode aparecer no meio da oração. No momento em que você entrega algo importante a Deus, ele aparece como uma resposta. Você não ouve uma voz, mas sente que foi ouvido, que algo foi recebido no céu. E o zumbido sela essa entrega como um amém divino. Em Hebreus versículo 11 capítulo 1 está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E esse zumbido é uma dessas provas invisíveis. É a manifestação espiritual de confirmação que o céu envia para quem busca a verdadeira direção. É a fé em forma de som. A confirmação nem sempre será lógica. Ela vem com uma presença, com um alinhamento interior, com um sinal que só o seu espírito consegue decifrar. E quando o zumbido vem acompanhado de leveza, receba-o, caminhe. Você não precisa entender tudo. Você só precisa seguir, sabendo que o céu está te guiando. Os escolhidos vivem por convicções, não por garantias externas. E por isso, todo sinal espiritual que confirma um caminho tem um valor imenso. É como se o céu dissesse: prossiga, mesmo sem ver. Eu já estou na frente. O som confirma o que o coração já começou a acreditar. Você pode senti-lo mesmo enquanto ajuda alguém, enquanto inicia um projeto ou enquanto retoma uma missão que parecia perdida. O zumbido aparece e preenche o ambiente com uma paz inexplicável. Isso é o céu respondendo. É isso. E isso é o suficiente para que o escolhido prossiga. Quando você ouvir esse som com paz, dê graças. Louve. Siga em frente. Não questione o sinal só porque ele não veio em forma de uma palavra. Deus fala de muitas maneiras e o zumbido pode ser uma delas. E quando ele fala assim, é porque ele está perto, prestando atenção, cuidando. Se o som chegou no momento exato, receba-o como um presente espiritual. Não o subestime. Esse tipo de resposta vale mais do que qualquer certeza humana porque ela vem diretamente da fonte. E se o céu está dizendo sim, é hora de caminhar com confiança. Nem todo zumbido espiritual é um chamado para agir. Às vezes, é um convite para parar, para recuar, para se calar. Quando tudo por fora está barulhento, Deus te chama para dentro. O zumbido surge como uma pausa sagrada, um código do céu que diz: desconecte-se do mundo. Reconecte-se comigo. Esta pausa não é fraqueza. É estratégia espiritual. Deus sabe o quanto a sua alma precisa ser reabastecida para continuar. Quando você ouve o zumbido, não precisa entrar em pânico. Você só precisa prestar atenção. Ele às vezes não fala com uma voz audível, mas sussurra através de um som sutil, quase imperceptível, mas carregado de propósito. Em 1 Reis 19, Deus se manifesta a Elias não no fogo, nem no terremoto, nem no vento forte, mas num sussurro suave. Esse sussurro é a linguagem do céu para aqueles que são sensíveis. O zumbido pode ser esse sussurro moderno. Ele não grita. Ele chama. Ele guia sem exigir. E quando você responde, o espírito se alinha novamente. Essa conexão exige rendição. Quando tudo ao redor está caótico e o som aparece, pare. Feche os olhos. Respire. Deixe o zumbido te levar para dentro. Lá onde a distração não chega. Lá onde apenas você e Deus se encontram. Porque é nesse espaço de silêncio que as maiores revelações acontecem. Não em vozes, mas no vazio preenchido com a presença. O retiro espiritual é um lugar de cura. Um lugar onde o corpo descansa e a alma escuta. Escolhido. Quando esse som surge no meio da sua correria, aceite o convite. Talvez você não precise fazer mais, mas sim sentir mais, ouvir mais, ser mais. No silêncio, há respostas que o barulho jamais dará. O zumbido não exige ação. Ele convida a um descanso sagrado. O zumbido no ouvido pode ser o reflexo de algo profundo, o crescimento do seu espírito. Conforme você avança na jornada espiritual, a sua frequência muda. A sua energia se eleva. Isso não é teoria. É experiência.
É como se a sua alma começasse a sintonizar canais mais altos e o zumbido aparece como a marca dessa transição. Quando o espírito se eleva, o corpo sente. Você se torna mais sensível ao invisível, às pessoas, aos lugares. Coisas que antes eram normais, agora te incomodam. O que era tolerável, agora é intolerável. Isso não é drama. É discernimento. E o som agudo que surge no seu ouvido pode ser o sinal de que algo dentro de você não cabe mais no mesmo espaço. Esse processo pode causar desconforto, cansaço sem motivo, insônia, um desejo de isolamento, não porque você está mal, mas porque você está mudando. Sua alma está mudando de estação, como um rádio sendo sintonizado. E o zumbido é o ruído entre uma frequência e outra, um ruído sagrado que te diz que o que serviu antes não serve mais agora. Durante essas fases de transição, o céu usa o som como um lembrete de que você está evoluindo. Deus está te puxando para mais perto, te chamando para níveis mais elevados de percepção. E aqueles que ouvem esse som, geralmente são aqueles que foram separados para algo maior. São aqueles que não cabem mais em qualquer lugar. São aqueles que foram desenhados para voar mais alto. O zumbido serve também para te alinhar com novos propósitos. Coisas que você fazia por obrigação, agora começam a perder o sentido. E aquilo que você costumava evitar começa a te chamar. É a mudança interna acontecendo. O som não veio por acaso. Ele marca o exato momento em que a sua alma está sendo moldada para o novo. Escolhido. Quando esse som aparecer com frequência, acolha-o. Não se assuste. Se sintonize com ele. Ore. Pergunte: Senhor, o que o seu espírito está ajustando dentro de mim? Essa pergunta pode não ter uma resposta imediata, mas ela abre espaço para Deus falar com profundidade. O som não é um fim. É uma porta. É um sinal de que a sua frequência está aumentando. Se você sente que não é mais a mesma pessoa de antes, e esse som continua aparecendo, celebre. Você está crescendo. Você está sendo transformado. E o céu está marcando cada etapa com cuidado. O zumbido é o som do invisível dizendo: você está pronto para o próximo nível. Ouça, sinta, confie e siga em frente. Nem todos percebem o que você percebe. Nem todos ouvem o que você ouve. E isso não te faz estranho. Isso te faz chamado. Os escolhidos carregam uma sensibilidade que vai além do comum. Eles captam os sinais antes que eles se tornem visíveis. Eles sentem antes que aconteça. O zumbido que você ouve é um desses sinais. Ele não vem por acaso. Quando esse som aparece, ele não está ali apenas para chamar sua atenção. Ele está ativando algo dentro de você. É como se o céu dissesse: lembre-se da missão. O barulho do mundo tenta te distrair, mas o zumbido te reconecta. Ele te puxa de volta para o foco. Ele diz que você tem um papel e que é hora de cumpri-lo. Essa missão não é sobre grandes feitos. É sobre obediência, sobre ser sensível aos sinais e estar disposto a responder. O mundo pode rir dos sinais espirituais. Mas quem carrega uma vocação sabe quando Deus está falando. E quando o som aparece, ele é a revelação de que algo precisa ser feito. Pode ser uma oração, uma decisão, um passo de fé. Aqueles que ouvem diferente também são aqueles que intercedem de forma diferente. Eles carregam o peso do que muitos ignoram. Eles sentem o que os outros não conseguem explicar. E é justamente por isso que eles precisam se proteger mais, orar mais, se fortalecer mais. O zumbido é um lembrete. Você não pode viver distraído. Você não pode andar como se não soubesse o que carrega. Você foi selado com uma sensibilidade espiritual para ser um canal, para transmitir, não para reter. Deus não te deu uma percepção elevada para você esconder. Ele te deu porque ele precisa que você esteja atento, firme, disponível. Existem ambientes que só vão mudar quando você se posicionar. Existem batalhas que só serão vencidas quando você orar. Existem caminhos que só serão abertos quando você falar. O zumbido que muitos ignoram. Para o escolhido, é uma língua sagrada. Não é ruído. É código. Um sinal do céu que chega no exato momento em que o espírito precisa despertar, se ajustar, avançar ou parar. E quando você aprende a ouvir com o coração, esse som se torna uma direção clara. Este som não interfere na sua rotina por acaso. Ele é pontual. Ele vem quando algo está acontecendo no invisível. Ele vem quando o céu precisa da sua atenção, da sua sensibilidade, da sua resposta. Há momentos em que é um aviso.
Em outros, uma confirmação, mas é sempre um convite para você se alinhar com o que Deus está fazendo. Se você o sente com frequência, saiba que não é um exagero mental. É uma ativação do seu espírito. Algumas pessoas foram escolhidas para perceber mais, ouvir mais fundo, discernir com mais clareza. E se você está entre elas, o seu papel é ouvir, mas também obedecer. Porque de nada adianta ouvir o céu se você não avançar na fé. Escolhido. O som é um chamado, um lembrete de que há mais, de que você não pode viver no piloto automático, de que instruções estão sendo liberadas para aqueles que têm a sensibilidade e a coragem. Então, da próxima vez que o zumbido vier, pare, sinta, ouça com o espírito. Deus está falando com você. Agora me diga, você tem sentido esse som de forma diferente? Ele tem vindo em momentos importantes? Comente abaixo com a sua experiência. Isso pode confirmar algo para outras pessoas também. E se essa palavra falou com você, não se esqueça de se inscrever no canal. Sempre há algo novo para quem escolhe ouvir com os ouvidos da alma.